Muitos bloqueios na nossa vida vêm de dinâmicas inconscientes, e esses bloqueios afetam a nossa vida amorosa, pessoal, financeira e profissional. Hoje eu vou compartilhar o caso de um bloqueio profissional, a dinâmica inconsciente por trás desse bloqueio e a solução. Mas antes, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque essa constelação foi muito profunda. Essa é a cliente que eu dei o nome fictício de Ana. E ela chegou com a seguinte questão. Ela disse: eu não gosto do meu trabalho, eu quero mudar de área, mas eu não consigo, parece que eu estou travada. E eu perguntei para ela se ela tinha dificuldade em conseguir trabalho. E ela disse que não, muito pelo contrário, as pessoas sempre indicavam ela para trabalhar, porém sempre com trabalhos que ela não gostava e por um salário pequeno. E ela acabava trabalhando em várias coisas diferentes, áreas diferentes, e nunca conseguia dar o passo em direção ao trabalho que ela sempre quis. Eu fiz algumas perguntas para ela. Você sabe o que você quer fazer? Você sabe exatamente em qual área você quer trabalhar? E ela disse que sim. Depois eu perguntei se ela sabe o que ela tem que fazer para conseguir esse trabalho. E ela também disse que sim. E por último eu perguntei: o que te impede de dar o passo em direção a esse trabalho? O que te impede de fazer o que tem que ser feito para conseguir esse trabalho? E ela respondeu: eu não sei. Parece que eu não tenho força para fazer o que tem que ser feito. Eu me sinto travada. Parece que tem alguma coisa que me impede. Eu não consigo. Nós abrimos o campo da constelação e essa foi a disposição que a cliente colocou os bonecos. Ou seja, é assim que o inconsciente dela vê a situação. Essa é a Ana, a cliente, essa é a mãe da Ana, esse é o pai dela e essa pedrinha representa a profissão. Perceba que a Ana se colocou entre o pai e a mãe. Nós voltamos para a infância dela para olhar para tudo isso. E nós vimos que o relacionamento do pai e da mãe era disfuncional. O pai dela era agressivo com palavras nas atitudes e tratava a mãe dela muito mal. Ele brigava, xingava e diminuía a mãe na frente de qualquer pessoa, inclusive na frente da própria filha, a Ana. E a Ana, vendo tudo aquilo, acabou ficando com raiva do pai. Ou seja, a Ana julgou o relacionamento dos pais. Ela ficou no meio deles. Por isso essa disposição. Então a Ana tomou partido da mãe e passou a ver o pai como o errado, o vilão do relacionamento. E a mãe dela, diante das atitudes e comportamentos agressivos do marido, reagia em silêncio. Ela ficava calada, ela não retrucava e não brigava de volta. A escolha dela foi se calar, reagir sem ação, ficando em silêncio. E isso incomodava profundamente a Ana. Ela achava um absurdo a mãe não reagir com a atitude, com a agressividade aos insultos do pai. E ela passou a criticar a mãe por isso. Essa postura da Ana bloqueou a vida profissional dela. Por quê? Porque ela se colocou no meio do relacionamento dos pais e julgou o relacionamento deles. Ela ficou contra o pai e, por criticar a escolha da mãe de não reagir do jeito que ela gostaria, ela se colocou no lugar de julgadora. Nesse lugar de julgadora, ela se coloca como maior do que os dois. Maior do que o pai, porque ela julga ele como errado. Maior do que a mãe, porque ela julga a escolha da mãe. Então vamos olhar para a pessoa que é julgadora para a gente entender por que esse lugar bloqueia a vida. Se eu julgo alguém, eu acho que eu sou melhor do que essa pessoa que eu estou julgando. Eu acredito que eu sei mais do que ela e que, inclusive, eu sei o que é melhor para ela. É como se eu me colocasse no lugar de Deus, porque somente Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. A pessoa julgadora se coloca como dona da verdade, como a sabedoria em forma de pessoa. Então, se ela já sabe tudo,
Se ela é melhor do que todo mundo, ela não quer mais ouvir e nem saber das coisas, ou seja, ela se fecha para receber. A pessoa que está no lugar de julgadora, de dona da verdade, de melhor do que o outro, se torna arrogante. E esse lugar de arrogância trava a vida, bloqueia o receber, bloqueia o caminhar e bloqueia o crescimento. Voltando para Ana, eu perguntei para ela o que ela gostaria que a mãe tivesse feito, como ela gostaria que a mãe tivesse reagido aos insultos do pai, quando ele brigava, xingava e diminuía ela. A Ana respondeu: eu queria que a minha mãe tivesse brigado de volta, queria que ela tivesse xingado ele, que ela tivesse feito o mesmo. Eu não queria que ela tivesse ficado calada e nem parada. Depois eu perguntei para ela o que ela achava que teria acontecido se a mãe dela tivesse agido do jeito que ela queria. O que a mãe dela ganharia com aquilo, o que ela ganharia com aquilo. E ela disse que não sabia. Então eu trouxe possibilidades para ela. Eu disse: e se a sua mãe tivesse feito o que você queria? Se ela tivesse revidado e o seu pai perdesse a cabeça com isso e batesse na sua mãe? E se o seu pai se sentisse confrontado no nível elevado, reagisse mais ainda, a briga chegasse no ápice e o seu pai tivesse a pior reação? Por exemplo, matar a sua mãe. O que isso causaria na família? O que isso causaria em todo mundo e principalmente, qual que seria o impacto disso na sua vida? Vamos olhar para o comportamento dessa mãe, para a escolha dessa mãe de não reagir. Essa mulher que deu a vida a Ana não escolheu não reagir sem motivo. Ela escolheu proteger a sua vida e proteger a vida da filha. Ela escolheu sobreviver. Ela escolheu pacificar a situação do jeito que ela conseguiu, do jeito que ela acreditou ser melhor, do jeito que ela aprendeu com a mãe dela, vendo a mãe dela fazer. Eu vou acrescentar o pai da mãe no campo e também vou acrescentar a mãe da mãe. A partir dos movimentos da constelação, nós vimos que esse pai aqui, o pai da mãe da Ana, também era agressivo e tinha um comportamento semelhante ao marido. Então é um padrão que se repetiu. A mãe da Ana aprendeu com a mãe dela que não reagir e ficar calada é a melhor escolha. É uma maneira de evitar o pior. Por isso que um filho, uma filha, não pode se intrometer no relacionamento dos pais, porque a gente não sabe o que está por trás da escolha de cada um. E não podemos nos esquecer que essa mãe aqui carrega um padrão que vem do sistema familiar dela e esse pai aqui carrega um padrão que vem do sistema familiar dele. Os dois carregam dinâmicas inconscientes. Cabe ao filho, e nesse caso cabe a essa filha, a Ana, respeitar a história dos pais, respeitar o relacionamento dos pais. O que cabe a ela é fazer diferente dos pais. Nós fizemos alguns movimentos sistêmicos para Ana sair desse lugar de julgadora da mãe. Então, eu vou trazer algumas frases que nós utilizamos para ela ganhar consciência. Essas frases foram ditas para a mãe dela. A Ana olhou para a mãe dela e disse: eu te julguei, mãe. Eu achei que eu soubesse o que era melhor para você. Eu te vi como fraca diante do meu pai. Eu me coloquei como maior do que você, mãe. Eu me tornei a sua maior julgadora, mãe. Eu te julguei tanto, mãe, que eu me tornei como você. Eu me calei diante da minha profissão. Eu não consigo reagir diante da minha profissão. Essas foram as frases de ganho de consciência. Depois eu pedi para Ana se curvar diante dessa mãe e dizer frases de liberação. A Ana disse para a mãe: eu sinto muito, mãe, por ter te julgado. Eu sinto muito por ter me colocado como maior do que você. Eu sinto muito por ter enxergado fraqueza em você. Eu sinto muito por não ter respeitado as suas escolhas. Eu sinto muito por ter te desrespeitado enquanto mãe e mulher.
Eu sinto muito. Quando a Ana saiu desse lugar de maior do que a mãe, desse lugar de arrogância, de julgadora, ela voltou para o lugar dela, de filha. E ao mesmo tempo que ela deixou esse peso desse padrão com a mãe, com a avó, com a linhagem feminina. Aquele peso de se calar, o peso de não reagir. E no caso da Ana, o peso de não reagir diante da profissão dela. E ela passou a enxergar grandeza nessa mãe. Ela conseguiu ver a mãe com os olhos diferentes. Ela viu força na mãe. Porque somente uma mulher com muita força e com muita grandeza aguentaria passar por tudo isso para proteger a si mesma e a sua filha. É muito importante entender que, enquanto a Ana não olhasse para essa mãe, enquanto ela não aceitasse e respeitasse a escolha da mãe de não reagir, ela não conseguiria olhar para o pai. Então, o primeiro movimento foi olhar para a mãe e resolver as questões aqui, para depois ir para o pai. Nós veremos esse trabalho em relação ao pai na segunda parte do vídeo. E se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com a sua amiga que quer desbloquear a vida profissional. Muito obrigada e até a próxima!